Boa noite, pessoal. Ah, segundinho aqui, pronto. É, hoje a gente vai falar sobre equações diferenciais, tá? Segunda aula sobre esse assunto. A gente vai trabalhar equações, ED fica para equação diferencial, tá? Lineares de segunda ordem, as de segunda ordem e homogêneas, o problema de valor inicial e problema de valor de contorno, equação de Bernoulli, equações não homogêneas com coeficientes constantes, transformada de Laplace. Tá? Então vamos lá, né? O que é uma equação diferencial linear de segunda ordem? É uma equação diferencial linear de segunda ordem, toda expressão da seguinte forma: uma função p multiplica a segunda derivada de uma função desconhecida y, uma função dada q, contínua, ela multiplica a primeira derivada de uma função y desconhecida, a conhecer nesse problema, e né, o terceiro termo é uma função r de x dada, contínua, que multiplica a própria função desconhecida y, e tudo isso se iguala a uma função g de x. Isso é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Vamos especificar. No caso em que g seja zero, nós temos aí uma equação diferencial linear e homogênea. Então, é P, Y duas linhas, mais Q, Y linha, mais R, Y igual a zero, sendo que P, Q e R têm que ser dadas. Y é a função que a gente visa descobrir. E G de x é zero, tá bom? Então, ela é homogênea por causa disso. As não homogêneas, naturalmente, vão ter o lado direito diferente de zero, certo? Bom, como é que a gente faz a solução? Bom, é interessante que a gente entenda que a solução de uma equação de primeira ordem, ela tem, ela é uma função, tá? Da de segunda ordem, ela admite duas soluções e, naturalmente, a combinação linear dessas soluções não é uma solução. Só não sei o que é uma combinação linear. É isso aqui que está sendo mostrado, tá? É a soma de uma constante por um desses elementos que estão sendo linearmente combinados e a constante multiplicando esse outro elemento. No caso, é uma combinação linear de y1 e y2, que são soluções dessa equação diferencial. Então vamos lá. A gente pode admitir, para demonstrar isso, que y1 e y2 são soluções da equação diferencial. A gente vai partir de início. Então a gente vai admitir que são soluções. Então olha o que acontece aqui. A gente vai aplicar P nessa solução y, que é C1, y1 mais C2, y2, e derivar duas vezes. Aplicar Q em C1, y1 mais C2, y2 e derivar uma vez. E em R a gente vai, no terceiro termo, a gente vai multiplicar R por essa função. Então, usando a regra da derivada da soma, que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, e a regra da derivada de constante vezes função, que diz para a gente que se a gente multiplica, se a gente deriva, desculpa, a multiplicação de um escalar por uma função, um escalar constante, a gente vai tirar esse escalar de dentro da derivada e derivar somente a função. Então, nesse caso aqui, ó, a derivada dessa soma é a soma das segundas derivadas, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. C1 é uma constante, então ele sai dessa segunda derivada. A mesma coisa acontece com C2. O mesmo acontece aqui, só que é uma primeira derivada, tá? Tem uma linha só. Então, ó, C1, Y1' mais C2, Y2'. E no terceiro termo não tem derivada nenhuma, então permanece assim, tá? Isso é igual a zero. Aí, isolando C1 e C2, tá? Você pode reparar que todo C1 ele está acompanhado do Y1 e ele tem um C1 em cada um dos termos da equação diferencial. Então a gente vai isolar aqui, ó, C1, Px, Y1 duas linhas, mais Qx, Y1 linha, mais R de x, Y1. Aí aqui tem um mais, tá? Faltou aqui. Mais C2, Px, Y2 linha, mais Q de x, Y2 linha, mais R de x igual a zero. Bom, como y1 e y2 são soluções da equação diferencial, então isso aqui tem de ser igual a zero, porque essa equação aqui não, essa aqui, a equação é homogênea, então ela é nula aqui. A mesma coisa isso, tá? Então, ó,
nessa equação aqui, diferencial, né, se você aplica uma solução, isso aqui vai dar, desculpa. Se você aplica uma solução desse tipo, uma equação desse tipo, a solução dela, quando aplicada direto na equação diferencial, troca y por y1, vai dar, né, zero. A mesma coisa com y2. Então, isso aqui prova para a gente que se y1 e y2 são soluções da equação diferenciais, qualquer combinação linear deles é uma solução também. Então, dependência e independência linear são dois conceitos interessantes que se relacionam a essa ideia de combinação linear. Na prática, a independência linear implica em dizer que um elemento de um espaço vetorial não pode ser escrito como combinação linear de outros. Por exemplo, os termos f de x e xe de x não podem ser escritos como combinação linear de um do outro. Você não consegue escrever um como proporcional ao outro. Por exemplo, tá? Mas isso não acontece, por exemplo, com os termos x² e 5x², que é 5 vezes, você pode escrever esse termo como 5 vezes esse. Então você não consegue escrever a exponencial em termos de x vezes exponencial, tá certo? Então a combinação linear de y e y2 pode ser escrita nessa maneira genérica. Você não consegue escrever e na x como combinações linear de x e na x, não dá para fazer isso. Tá? Então você não consegue colocar um em função do outro, um em termos do outro. E o significado disso é que se nós temos duas soluções específicas, a gente conhece todas as soluções dessa equação diferencial. Não tem mais do que duas soluções, uma equação diferencial linear de segunda ordem e homogênea. Ela tem apenas duas soluções e a combinação dessas soluções, a combinação linear delas, ainda é uma solução. Vamos lá, e como é que a gente resolve problemas desse tipo? Vamos aqui focar num caso particular. Qual é esse caso? Ele é muito frequente na física. Equações diferenciais de coeficientes constantes. Então, aquele P, Q e R são funções constantes. É um caso interessante de se tratar, porque ele costuma ser aplicado à física, embora ele seja muito simples, né? Então, dada essa equação, tá? A y2' mais b y' mais c y igual a zero, tá bom? A gente pode achar uma forma bem interessante de resolver. Então, nesse caso, as aplicações da física estão muito focadas ao estudo de circuitos elétricos e de oscilações, tá, que se beneficiam bastante dos conhecimentos adquiridos nesse contexto da matemática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição. A gente vai dizer que y é e elevado a lambda x e coloca uma indeterminação nesse lambda. Esse lambda é o custo que a gente vai pagar, resolver esse lambda vai ser o custo que a gente vai pagar para entender a equação diferencial, tá? Então a gente não vai resolver em y, a gente vai resolver em lambda e depois a gente vai achar quem é o nosso y, tá? Então esse lambda ele fica determinado, é um coeficiente, não é um coeficiente, ele é um expoente aí a determinar. Então essa transformação se justifica porque a exponencial tem a propriedade de que a sua derivada é um múltiplo constante dela mesma. Por exemplo, se eu pegar a função y igual a e elevado a x, pela regra da cadeia eu vou derivar a função exponencial, que vai dar ela mesma, e vou multiplicar pela derivada desse argumento aqui em cima. Então, a derivada de lambda x é lambda. Portanto, a primeira derivada da exponencial, e elevado a lambda x, é lambda e elevado a x. Tá? A segunda derivada, você vai fazer a mesma coisa. Quando você for derivar mais uma vez essa derivada, vai te dar o mesmo resultado. E elevado a lambda x vezes lambda. Por isso que ganha um lambda ao quadrado. Dessa maneira, a gente pode substituir as derivadas aplicando essa transformação linear no nosso problema, tá bom? E aí, olha o que acontece. Vai ficar a lambda quadrado e elevado a lambda x, mais b lambda e elevado a lambda x, mais c lambda x, c e elevado a lambda x, tudo isso igual a zero. A gente pode colocar em evidência o e elevado a x e, naturalmente, como e de elevado a x não pode ser igualado a zero aí no conjunto dos números reais, a gente vai fazer o quê? Vai igualar essa equação que a gente vai chamar aqui, que é uma equação de segundo grau, que a gente vai chamar de equação auxiliar ou característica, a zero, e determinando as duas raízes para lambda, porque uma equação de segundo grau tem duas raízes, tem três casos que a gente já vai discutir. A gente resolveu o nosso problema, porque a solução vai ser uma exponencial. E aí, na verdade, a gente vai ter duas exponenciais e a solução final dessa equação diferencial vai ser uma combinação linear das duas. Então, ó, a fórmula disso aqui é fácil. A famosa fórmula de Bhaskara, tá? Que é, na verdade, a solução aí de uma equação de segundo grau.
Então, a gente vai ficar aqui ó, com lambda igual a menos b, mais ou menos, ou seja, uma das raízes vai ser mais, a outra vai ser menos, raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, essas raízes elas podem ter três casos. Elas podem ser diferentes e reais, quando esse b quadrado menos 4ac, que nós chamaremos de delta, for maior que zero, iguais se delta for igual a zero, e diferentes e complexas se delta for menor que zero. Primeiro caso, soluções, ou desculpa, raízes diferentes e reais. Então, a solução para esse caso é simples e implica em um valor real para lambda. Tá? Como as soluções devem ser linearmente independentes, tá? Desculpa, tá errado isso aqui. Eu já sei onde é que está aqui. Isso aqui é um delta igual a zero, tá? É igual a zero, não é? Vou botar em branco aqui. Aqui é igual, tá? Não é. Vou pintar aqui. Pronto. Eita. Pronto. Aqui, ó. Então, delta é igual a zero. No primeiro caso, você vai ter lambda 1 é menos b mais raiz de delta dividido por 2a. O segundo caso é menos, desculpa, no primeiro caso ainda é menos, a segunda raiz é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. São duas raízes reais, tá bom? E diferentes. No segundo caso, como lambda 1 vai ser igual a lambda 2, porque esse delta vai ser igual a zero, aqui, ó, b quadrado menos 4ac é zero, então você fica com duas soluções iguais. Para que você tenha a independência linear entre as soluções, a gente pega um deles e multiplica por x em geral, que é o segundo, tá? Então, essas soluções ficam de fato linearmente independentes. O caso mais complicado é porque talvez você não tenha estudado número complexo, é o caso de raízes diferentes e complexas, quando o delta é menor que zero. Então, assim, lá no ensino médio, no ensino fundamental, que a gente usava a equação de segundo grau, aí a gente não resolvia muito esses casos, o delta não costumava dar zero, né? Ou até, sei lá, talvez vocês nunca tenham lidado com isso. Mas quando o delta é menor que zero, a gente pode escrever isso aqui como i, que é a unidade imaginária, que é uma parte dos números complexos que não tem nos números reais, tá? Então, o número complexo ele pode ser escrito como uma parte real, mais i vezes uma parte imaginária. E quem é i? I é um número que é elevado ao quadrado dá menos um. Então, i ao quadrado é menos um, tá? De maneira que isso aqui, a raiz dele, tá? Seja, digamos assim, a raiz de menos um, tá bom? Então, para incorporar a raiz negativa, a gente fica com esse i, tá? Que é a unidade imaginária dos números complexos. E aí, o que que acontece? O lambda 1, ele assume essa forma, menos b, mais i raiz de delta, i raiz de delta dividido por 2a, tá? Tá faltando aqui dividir por 2a, tá? Dividido por 2a. E aí, tá, gente? A gente vai ficar com menos b mais ou menos, mais i raiz de delta dividido por 2a, e menos b menos i raiz de delta dividido por 2a. De maneira que a gente fica com d1 e elevado a lambda 1x, mais d2 e na lambda 2x. Aí, o que que significa essa relação complexa aí? Então, o que significa essa exponencial complexa? No conjunto dos números complexos, as exponenciais são definidas pela relação de Euler, ou seja, uma exponencial com o expoente complexo, ela pode ser escrita como cosseno mais ou menos i seno, tá? De um determinado número b, no caso aqui, o e elevado a mais ou menos ib. Ou seja, e elevado a mais ib é cosseno b mais i seno b, e e elevado a menos ib é cosseno b menos i seno b.
De maneira que se a gente aplica essas coisas na exponencial, a gente vai tirar essa parte real aqui, ó, que é menos b, tá? Aí a gente já vê na exponencial que a exponencial da soma é o produto de exponenciais dos expoentes que estão sendo somados. Tá? Então, e elevado a menos b mais ou menos i a raiz de delta pode ser escrito como e elevado a menos b e elevado a i raiz de delta, certo? Então, ó, isso é que a gente fez, escreveu e elevado a i raiz de delta, tá bom? E fez a mesma coisa com esse. Se a gente mexer um pouquinho, a gente pode isolar o que é o cosseno, o que é o seno. Isso aqui não é, isso aqui é um M2, tá? Certo? Onde M1 é D1 mais D2 e M2 é I D1 menos D2. Isso aqui é relativamente simples de você encontrar se você fizer a manipulação aqui dessa expressão, isolando o que tem cosseno e o que tem seno. Tá certo? Bom, problema de valor inicial. O que é um problema de valor inicial? O problema de valor inicial é aquele em que você deve determinar a solução da equação da equação diferencial que satisfaça uma condição da seguinte forma: y de x0 é igual a y0, e y' de x0 é y'0. Que isso, gente? São condições que a gente marca, digamos assim, o início de um determinado fenômeno e a gente sabe como estava a nossa função de interesse. Por exemplo, a posição de um objeto. Quando você começa a análise do movimento, em geral, no instante de tempo t igual a zero, você sabe quanto é que é a posição e quanto é a velocidade, de maneira que você consegue estudar o movimento desse sistema nos instantes posteriores, se assim você tiver uma equação diferencial e consiga resolvê-la e aplicar as condições iniciais. Nesse caso, y0 e y0' são constantes dadas, são números. Então aqui o y0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, π, e, né, raiz de 2, a mesma coisa o y0'. Um problema de valor de contorno é parecido com um problema de condição inicial, mas ele tem uma diferença. É um problema que você pode determinar a solução y da equação diferencial que satisfaça equações da seguinte maneira: aqui você não dá condições sobre um instante ou sobre uma posição para a função e para a derivada. Aqui você dá duas variáveis independentes, valores de variável independente diferentes para a função que satisfaz a função aí que está sendo buscada na equação diferencial. Tá? Então, y0 e y1 são constantes dadas e têm a mesma dimensão. Equação de Bernoulli. O que é a equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli é uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Mas ela é não linear. É uma equação diferencial não linear de primeira ordem. Por que ela é não linear? Porque ela tem uma potência de y aqui, é y elevado a alfa, com alfa igual a constante diferente de zero. Mas calma, é simples resolver essa equação aqui. A equação de Bernoulli ela é reduzida a uma equação linear de primeiro grau com a seguinte mudança de variável, olha. U de y é y elevado a 1 menos alfa. E a derivada disso, naturalmente, é cai o 1 menos alfa, tira 1, dy dx, porque a gente está derivando em relação a x e usa a regra da cadeia. Então a gente pega toda nessa equação de Bernoulli, tá? E multiplica por 1 menos alfa, y elevado a menos alfa. Por que a gente vai fazer isso? Tá? Por quê? Porque aqui vai ficar um dy dx vezes esse termo todinho aqui, e esse termo é a derivada de u. A gente vai ficar aqui com f de x, y de x. Então, y1 menos 1 menos alfa, né? Porque a gente vai dividir toda a nossa expressão aqui por y, tá? Eu acho que eu esqueci um termo na equação de Bernoulli, só um segundinho. Sabia que eu estava achando alguma coisa errada. Faltando aqui, ó. Um y, bem aqui. Agora sim. Você vai dividir tudo por y na alfa, né? E aí, né? Quando você dividir tudo por y na alfa, vai ficar aqui y elevado a menos alfa.
Aí você vai introduzir, vai multiplicar por 1 menos alfa para matar aqui o dy dx e transformá-lo em du dx. Só que aqui vai sobrar um y elevado a 1 menos alfa, que é o nosso u, vezes essa constante aqui, 1 menos alfa. Mais 1 menos alfa g, porque aqui a gente vai ficar com... a gente dividiu tudo por y elevado a alfa, que era esse termo aqui, esse termo g de x fica 1, tá bom? Então, a gente resolve uma equação de primeiro grau nessa variável u e depois acha y com base tomando a raiz de 1, a raiz 1 menos alfa ésima desse termo. Então, a nova equação diferencial, tá, é resolvida como uma equação diferencial linear de primeiro grau com a seguinte forma, né? Que foi o que a gente fez aqui, né? Então, isso aqui vira u, né? Aqui fica u, du dx, desculpa, mais 1 menos alfa f vezes u, mais 1 menos g alfa g de x. E aí a gente consegue resolver facilmente essa equação, porque a gente já sabe resolver uma equação linear de primeiro grau. Então, esse procedimento é uma linearização da equação de Bernoulli, tá? Essa mudança de variável. Bom, equações diferenciais não homogêneas com coeficientes constantes. O que são? São equações que você pode escrever como y duas linhas mais b y linha mais cy igual a f de t. Ou f de x, tá? Tá t não, aqui é x. Tá? F de x. Então, f de x é definida e contínua no intervalo i. A gente chama de equação homogênea associada à equação, tá? Ao caso em que f de x igual a zero. Tá? Essa resolução de uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea com coeficientes constantes é dada por y igual a YH, que é a solução da homogênea que a gente aprendeu há pouco ali, viu, né, pelo polinômio característico, e a solução da particular. Então, YH é a solução da equação homogênea associada, sai pela equação característica, YP é a solução particular que está vinculada à forma de f de x, e que vai, de certa maneira, influenciar aí nos resultados. Então, o primeiro método que a gente pode usar para resolver essas equações é o chamado método dos coeficientes determinados, tá? Ou dos coeficientes a determinar. Tá? Que ele consiste em admitir uma solução particular que se pareça com a solução que se pareça com a função, tá? Não é a solução aqui, é a função, tá? A função particular do lado não homogêneo, né? Então, a gente aplica depois na equação diferencial e ajusta os coeficientes para que eles batam com a solução. Então, tem aqui uma lista de sugestões. Olha, no caso de exponencial, a função e elevado a alfa x, se alfa não é raiz da equação característica, o chute que você pode tentar é m e elevado a alfa x. Se a raiz é simples, yp é mx e elevado a alfa x, e se a raiz é dupla, mx quadrado e elevado a alfa x. Tá? Se você tem um polinômio, se o termo c, que é esse termo bem aqui, ó, que está acompanhando o y, for e diferente de zero, yp é P1, é um polinômio do mesmo grau que x, que P de x. Então, por exemplo, se aqui desse lado a gente tiver x quadrado, a solução deverá ser aqui x quadrado se o c for igual a zero. Diferente de zero, desculpa. Se c é igual a zero e b diferente de zero, então yp é x vezes P1, tá bom? Se você tiver um cosseno, por exemplo, no lado direito da sua equação, se b é diferente de zero, você tenta uma combinação linear de senos e cossenos. Se b for igual a zero e se cosseno de A não for solução homogênea, então você tenta m cosseno, alfa, x.
Se b igual a zero, cosseno de alfa x for solução não homogênea, então você tenta também, novamente aqui, ypm cosseno alfa x e n seno de alfa x. Por último, a gente vai ver a transformada de Laplace antes da gente passar para a resolução dos exemplos. Então, a transformada de Laplace é uma técnica utilizada para resolver equações diferenciais. Ela é uma integral que transforma uma função f de x de um espaço x para uma função g de s em um espaço f definida por. Então, ó, g de s é uma integral de 0 até infinito de e elevado a menos sx f de x dx. Então, cabe ressaltar que a função f deve estar definida no intervalo 0 até infinito. A vantagem desse método é que ele leva a um problema algébrico. Então, tendo identificado g de s, geralmente é muito difícil aplicar a transformada inversa para obter a função original através da transformada inversa. Portanto, o procedimento usual é reconhecer essa função que a gente obteve, f de s, com a forma de uma função f de x que resolve o seu problema. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se a sua transformada é 1 sobre s, naturalmente a sua função foi 1. Se a sua transformada for 1 dividido por s menos alfa, é uma exponencial. Se for um polinômio, ele leva a n fatorial s elevado a n mais 1. É só você jogar aqui nessa expressão. Troca f de x por essas aqui e vai resolvendo as integrais. Tá? Então tem uma sequência aqui, ó. Seno é a dividido por s, alfa dividido por s quadrado mais alfa ao quadrado. O cosseno muda o alfa pelo S, etc. Tá? É isso, eu vou passar para os exemplos agora. Exemplos. Então, equação diferencial linear homogênea, segundo grau, ou segunda ordem. Tá? Então, por exemplo, ó, y duas linhas mais y linha menos 6y igual a zero. Então, usemos a equação característica com... Por segunda derivada tem um termo lambda, né? Que é o a igual a 1, a lambda quadrado, b igual a 1 e c igual a menos 6. Ou seja, a gente pega tudo que é y, derivada e coisa desse tipo, e vai transformando aqui naqueles polinômios, né? Então aqui lambda e menos 6. Tá? Bom, solução, ó, lambda 1 é igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então isso aqui dá menos 6, né? Dividido por 2, né? 2a. Então isso aqui dá... que resulta em lambda igual a menos 1 mais raiz de 25 é 5. Então é menos 1 mais 5 é 4 dividido por 2 e menos 1, menos 5, menos 6, então aqui fica menos 3. Menos 3, tá? Então a solução são duas raízes reais e positivas.
Beleza? A elevado a 2x mais b elevado a menos 3x. Exemplo 2. Ainda nessa esteira aqui, 3y duas linhas, mais y' menos y igual a zero. A mente. Então aqui, ó, polinômio característico. Ó, 3 lambda quadrado, ou seja, a segunda derivada vira um segundo grau, né? Um polinômio de segundo grau. Aqui lambda, a primeira derivada vira de primeiro grau e o outro vira de grau zero, né? Então aqui é 1 igual a zero. Então, ó, resolvendo o lambda é igual a menos 1, mais ou menos 1 quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Tá bom? Então aqui nós vamos ter dividido por 2, né? Isso aqui vai dar pra gente lambda 1 igual a menos 1, que é menos 1, né? Tá? Menos 1 mais ou menos, aí aqui temos um número irracional, né? Que é a raiz de 13, que é 1 mais 12, né? Então, raiz de 13 dividido por 2. Então, um vai ser 1 mais raiz de 13 dividido por 2x, e o outro vai ser 1 menos 13 raiz de 2x. Vamos ver aqui se eu... Ah, tá aqui, ó. Exemplo 3, raízes iguais, tá? Y duas linhas, mais 12y linha, mais 9y, igual a zero. Então, polinômio característico. Tá? Aí aqui temos 4 lambda quadrado, oh, 4 lambda quadrado, tá? Mais 12 lambda, mais 9, igual a zero. Resolvendo, resolvendo a equação de segundo grau, é igual a menos 12 dividido por... Ah, tá aqui, aqui, ó. É 2 vezes... Desculpa, faltou aqui 2 vezes 3, né? 6 aqui. Desculpa, eu esqueci nesse daqui de cima, tá? 2 vezes 8, né? Desculpa, 2 vezes 4, que dá 8. Mais raiz de 12 ao quadrado, né? 12 ao quadrado dá 144, né? Menos 4 vezes 4 vezes 9. Então, 36 vezes 4 é a mesma coisa do que 12 vezes 12, tá?
Então, 36 vezes 4, você pode botar isso aqui, ó, 3 vezes 3, então vai ficar 4 vezes 4, daqui 12 ao quadrado. Tá? Tá? 12 ao quadrado. Isso aqui é zero, então dá menos 12 dividido por 8. Menos 12 dividido por 8 dá menos 3 sobre 2. Bom, são duas soluções que têm que ser independentes. Então, aqui a gente tem duas raízes iguais, mas tem que ser duas soluções independentes. Então, a solução dessa equação diferencial vai ser, né, e elevado a menos 3 sobre 2x mais b. Aí, o que que a gente faz para ocasionar aqui a independência linear entre esses termos? A gente multiplica por x. Tá? Pronto. E aí a gente fica com essa solução aqui. Tá? E o terceiro caso o quarto caso aqui, na verdade, o exemplo 3, é a solução, o delta complexo, né? Menos 6y' mais 13y igual a zero. Vamos lá. A gente trocar a segunda derivada por lambda quadrado, mais 13 igual a zero. Tá? Então, resolvendo, lambda é igual menos com menos 6, mais 6, mais ou menos raiz de b quadrado 36 menos 4 vezes 1 vezes 13. Bom, 4 vezes 13, gente, dá 26 vezes 2 dá 52, tá? Tudo isso dividido por 2. Tá bem? Então aqui, 52 menos 36 dá menos 16, tá, gente? Então isso aqui vai ficar, ó, menos 16. A soma raiz negativa não existe. Não existe no conjunto dos reais, mas no conjunto dos complexos tem. Ela vai ficar aqui, dividindo tudo por 2, né? Vai ficar 4i. Então vai ficar 3 mais ou menos 2i, tá? Porque a gente vai chamar a raiz de menos 1 de i, tá bom? Então isso aqui vai ficar... Então isso aqui vai ser o i, e a raiz de 16 é 4, tá? Então nós vamos ter aqui como... Vai ficar 3 mais 2i, e lambda 2 vai ficar 3 menos 2i, tá? De maneira que nossa solução vai ser e elevado a 3 menos mais 2i mais e elevado a 3 menos 2i, tá? Na verdade, porque tem esse sinal menos aqui, né? Ou, vou botar a elevado a 3 aqui, e elevado a 3, né? Em evidência.
Então, a parte real da exponencial, ela fica aí, e a parte imaginária a gente vai trabalhar aqui. Só que pela fórmula de Euler, que eu apresentei durante a parte da explicação, e elevado a 2i é cosseno de 2. Desculpa, me faltou um x, né? Ah, então aqui vai ficar i elevado a 3x, 2xi e menos 2xi. Então 2xi vai ficar cosseno de 2x mais i seno de 2x. Enquanto e elevado a menos 2xi é igual a cosseno de 2x menos i seno de 2x. Tá? Aí você pode escrever isso aqui assim, né? Tá? Então aqui vai ficar isso. E aqui dessa maneira. Ou, né? Colocando A e B em evidência. A e B em evidência não é. Cosseno e seno em evidência. Então vai ficar cosseno A mais B. Aí o seno vai ficar I seno A menos B, né? Porque tem um A daqui com I seno e um menos B aqui. Então aí você pode chamar, aqui ó, você pode chamar de M igual a A mais B e N igual a I A menos B. Ou seja, N chupa, MN, tá? Então você vai pegar naturalmente a parte imaginária, ver quanto é que vai estar, né? Aqui, ó, mais e menos. No termo o de seno é o termo negativo, então você vai botar aqui nesse argumento, e o cosseno é o termo positivo, você vai botar aqui no argumento, tá? Isso se dá por quê? Porque você vai ter uma raiz positiva e uma negativa, e só vai aparecer aqui vai ficar aí nessa resposta de seno e cosseno só a parte imaginária, tá? Então, todo número complexo ele pode ser escrito dessa maneira, ó. 3 mais 2i. Então, a parte que acompanha o i é a parte imaginária, tá? Problema de valor inicial. Vamos pegar essas nossas equações aqui, ó, só para usar um exemplo aqui, né? Com as condições, olha. Y de zero igual a 1 e y' de zero igual a zero, tá? Assim. Tá? A nossa solução que nós encontramos para essa equação diferencial foi essa bem aqui, ó. Tá? Aí o que são as condições iniciais? Aplicar as condições iniciais nos leva a uma solução específica.
duas no caso, por causa das equações da equação de segunda ordem, equivale a encontrar as constantes de integração A e B. Então, ó, y de zero é igual a 1. O que acontece se eu aplicar zero aqui? Vai ficar a e elevado a zero mais b e elevado a zero. Isso aqui, naturalmente, é 1 é igual a mais b. Por quê? Porque e elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1, tá? E, né, y' de zero é igual a zero. Isso implica em dizer, ó, quem é o y'? É a derivada disso. Então, vai ser 2a e elevado a zero mais, menos, desculpa, 3b e elevado a zero. Tá? Vamos lá. Vamos aqui botar aqui, ó, 2x e aqui menos 3x. Isso aqui é a y' de x, tá? Então, isso implica em y' de zero igual a zero. Aí eu aplico aqui, ó, no nosso y' o zero, né? E elevado a zero é 1, e elevado a zero é 1, tá? Então a gente vai ficar com essa equação aqui, ó. 2a menos 3b igual a zero. Bom? Aí, gente, eu tenho essa outra equação aqui. Então, temos um sistema linear de equações para resolver. Esse sistema é dado por, ó, essa equação e essa equação. Tá? O que você pode fazer aqui, ó? Você pode multiplicar tudo por 2 aqui, por exemplo, né? Dois b é igual a 2. Diminuindo as equações, o que a gente vai ficar aqui, ó? 2a menos 2a, mas é melhor, por menos 2. Agora pronto. Aqui, ó. Menos 2a. E aí agora a gente soma. Menos 2. Então, somando as equações. Por quê, gente? Porque a gente vai aniquilar o 2a aqui. Então, somando, ó, somo esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, vai ficar, ó, menos 5b igual a menos 2. O que implica que b igual a 2 quintos. Tá? Se b igual a 2 quintos, aqui, ó, e isso aqui vale, então, ó, b é 2 quintos, né? Então, eu vou jogar, ó. Aí eu vou, né, manipular isso aqui. 2a vai ficar igual a 3 vezes 2 dividido por 5. Tá? Assim, ó, mata esse A com o do A do outro lado lá. Cinco vezes 2 aqui, passa dividindo. A gente vai ficar com A igual a 3 quintos. Logo, para essas condições,
Nossa solução assume a forma, ó, 3 quintos de e elevado a 2x mais 2 quintos de e elevado a menos 3x, tá? Então, isso aqui é um exemplo de como resolver um problema de valor de contorno, desculpa, de valor inicial, tá bom? E como que você pode fazer isso concretamente? Exemplo de equação de Bernoulli. É igual a y mais e elevado a menos 3x, y elevado à quarta. Como é que eu sei que isso aqui é uma equação de Bernoulli? Tá? Bom, primeiro porque a equação de Bernoulli é uma equação linear. Tá? Ela é uma equação do tipo f de xy mais g de x y elevado a alfa, onde alfa é uma constante. Então, nós temos perfeitamente aqui, ó, comparando, tiramos que f de x é igual a 1, tá? G de x igual a e elevado a menos 3x e y e alfa é igual a 4, tá? Então, a gente vai resolver isso aqui por Bernoulli. E a gente vai fazer o quê? Tá? Então, dividindo a equação por y elevado a 4, para fazer a linearização dela, tá? A gente vai ficar com y elevado a menos 4, y elevado a menos 3, vezes e elevado a 3x. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai querer aqui uma variável do tipo, uma mudança de variável que a gente vai querer y, tá? U vai ser igual a y elevado a menos 3. E o nosso du dx vai ser quem? Vai ser menos 3 y elevado a menos 4 dy dx. Tá? Aí, para eu obter isso aqui, eu vou fazer o quê? Tá? Para obter isso, vou multiplicar a expressão toda por menos 3y. Tá bom? Por menos 3, desculpa. Então, ó, vamos lá. Aqui menos 3, aqui menos 3 e aqui menos 3. Beleza? Então, ó, quem é menos 3y elevado a 4 dy dx? É o du dx. Então, fazendo as trocas necessárias, aqui, ó. Isso aqui vai ficar du dx. Aí, menos y ao cubo é u, tá? E menos 3 elevado a 3x. Beleza? Aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma equação diferencial linear de primeira ordem, tá? E a gente vai usar o quê? O fator integrante, né? Então, posso até escrever assim, ó. Tá? Então, meu fator integrante, no caso aqui, ó, ele vale para uma expressão, ó, dy dx
mais P de x, y, igual a Q de x. Então, nosso fator integrante, ele é o I de x e elevado à integral de P de x dx, tá? E esse fator integrante vai levar a uma solução do tipo 1 dividido pelo fator integrante, integral do fator integrante vezes a função Q. Isso é a equação da nossa equação de primeiro grau, tá? Só que a nossa equação está na variável u. Ajustando para a variável u. Então, ó. Quem é a função P? A função P é 3, uma função constante. Então, aqui, ó. E elevado a 3x. Bom? Isso aqui vai ser e elevado a 3x. Ah, porque a integral de 3 dx é 3 vezes x. Aí, nós vamos fazer o quê? Sim. Nossa função u de x vai ser quem é a função q de x, tá? A função q de x vai ser menos 3, tá? Menos 3. Menos 3 elevado a menos 3x. E o fator integrante é e elevado a 3x. Tá? Dividido por e elevado a 3x. Então, isso aqui, gente, vai sair, ó. Vou jogar o menos 3 para fora, dividido por e elevado a 3x, integral de e elevado a 3x e elevado a menos 3x. Então, aqui vai ficar e elevado a zero, que é igual a 1, vezes dx. Então, ó, aqui é x mais uma constante. Então, aqui é menos 3 dividido por e elevado a 3x. Então, isso aqui é x mais uma constante. Tá? Mais uma constante. Beleza? Então, pronto. Aí, o que que acontece, gente? Resolvemos em parte, né? Pois o de x é menos 3x elevado a menos 3x menos 3c elevado a menos 3x. E isso aqui, gente, o y, ele é y elevado a menos 3. Tá? Então, isso aqui essa jogada aqui é elevada ao cubo, né? Melhor, né? Vamos lá. É 3x. Olha lá. Aqui. Menos 3x. Aqui. Pronto. Mais uma constante. Pronto, agora. Vou escrever assim, né? Tá certo, gente? E aí, você pode colocar isso aqui em evidência. O e elevado a menos 3x
Aí você pode inverter isso aqui, tá? E inverter tudo aqui, ó. Isso aqui elevado a menos 1. E tirar a raiz cúbica. Então, deixa eu botar a raiz cúbica aqui. Radical. Aí pronto, você acha a sua função y, tá? Que é a raiz cúbica dessa jogada aqui. Aí, claro, você pode. Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a x ao cubo. Então, você pode tirar isso aqui da raiz, botar elevado a x. Tá? Isso aqui é a solução da sua equação diferencial. E a constante está bem aqui. Essa constante vai ficar determinada por uma condição inicial. Vamos agora aqui às equações não homogêneas. Caso 1. Y, duas linhas, mais 3y' mais 2y é igual a e elevado a menos x, tá? Bom, segundo a nossa tabela, né, que a gente viu lá na, na parte expositiva, a solução que deveremos usar como chute é solução particular. Isso aqui a gente está só encontrando a solução particular, tá? A gente vai somá-la com a da homogênea no final, né? É mx e elevado a menos x. Por quê, gente? Se a gente colocar só simplesmente m e elevado a menos x, isso não resolve o nosso caso. A gente vai ter uma solução aí absurda, tá? E quando a gente faz isso, a gente vai determinar a posteriori esse coeficiente. E como é que a gente faz isso? Bom, gente, vamos lá, né? Vamos derivar aqui. Derivada disso vai ficar m, derivada do produto, né? Derivada do primeiro que é x, que é 1, a derivada de x, tá? Mais x vezes a derivada da função exponencial, que como tem um sinal negativo, ela troca aqui, né? Ela é menos x. Novamente, regra da cadeia, tá bom? E a segunda derivada é a derivada da derivada primeira, né? Tá? Então, ó, vai cair aqui, ó, menos e elevado a menos x, menos essa derivada aqui dá essa outra paradinha aqui, né? Então, ó, derivada de x elevado a e elevado a menos x, tá? Vai dar e elevado a menos x, porque a gente vai derivar o x e manter o segundo, menos a derivada de e elevado a menos x, tá? Vezes x, tá? Em outras palavras, eu peguei esse resultado e joguei aqui dentro, se você quiser saber. Por quê? Porque eu estou fazendo a segunda derivada e a segunda derivada era a derivada de um termo assim, tá certo? De x elevado a x. Aqui, gente, a gente vai ficar, então, com yp igual a m menos 2 e elevado a menos 2x mais x e elevado a menos x. Não tem 2x aqui não, tá? Tá? Então, eu vou pegar esse com esse, vai dar menos 2. Se você quiser escrever assim, ó, também pode. Menos, x menos 2, né? E esse aqui, né, você pode escrever assim também. M elevado a menos x, 1 menos x. Tá?
Aí vamos pegar aqui, ó, e vamos jogar esses resultados aqui. Então, aplicando aqui, ó. Então, no lugar do y, duas linhas, eu vou colocar isso, tá? No y' eu vou botar isso aqui. E no YP eu vou botar isso. Tá? Gente, então vamos lá, né? Distribuindo os termos, teremos M está em todos, né? Então eu vou botar M. E elevado a menos X. Vamos lá. Aí aqui vai ficar, ó, X menos 2 mais 3 menos 3x mais 2x. Tá? Isso aqui é elevado a menos X. Gente, olha. X mais 2x é 3x, menos 3x dá 0. E 2 menos 3 dá 1. Então, né, resolvendo essa expressão, a gente vai ficar com m vezes 1 e elevado, tá, a menos x. Tá? A gente tira aqui o valor de m, que m igual a 1. Tá? Então, a solução particular para esse problema é x elevado a e elevado a menos x. A solução da homogênea é simples. Isso aqui é igual a zero. Aí você transforma no polinômio característico, né? Mais 3 lambda, mais 2 igual a zero. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, menos 3, mais ou menos, 3 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes 2. O a é 1. Aí que legal, ó, a raiz dá um número exato, né? Então aqui é 9, que é menos 3, mais ou menos raiz, né, de 9 menos 8, que é raiz de 1, que é 1, tá? Isso nos dá lambda 1 igual a menos 3 mais 1 é menos 2 sobre 2, é menos 1, e lambda 2 é igual a menos 3 menos 1, menos 4 dividido por 2, que é menos 2, tá? Ou seja, o y da homogênea de x, ele é a e elevado a menos x, mais b e elevado a menos 2x. Diga-se de passagem, e elevado a menos x seria a solução da homogênea. E quando a gente tem essa solução da homogênea, uma das condições que a gente tem para não aplicar ela direta e aplicar esse x elevado a menos x é essa. Então você vê aqui, ó, que a menos x é a solução da homogênea. Assim, a solução geral, que é a soma da homogênea com a particular, é igual a e elevado a menos x mais b e elevado a menos 2x mais x e elevado a menos x. Aí, se você tiver uma condição inicial sobre essa equação diferencial, você aplica sobre a solução geral.
tá bom? Aqui a gente tem 3 soluções, mas na verdade a gente tem 2 da homogênea e uma da particular. Vai ser sempre assim. Outros casos interessantes, tá? São esses aqui, olha. Y duas linhas mais 4y igual a cosseno x, tá? Nesse caso, b é igual a zero e você pode ver que cosseno é uma solução da homogênea. Então você faz o quê, ó? Você pode dizer aqui que é m cosseno x, tá? Desculpa, cosseno x não é uma solução da homogênea, porque a solução da homogênea é cosseno de 2x. Então você aplica isso na sua equação diferencial, ó, tá? É igual a menos m cosseno x, tá? Por quê, gente? Porque a derivada de cosseno é menos seno e a derivada do seno, que vai dar a segunda derivada, é o cosseno. Você aplica isso aqui na sua equação diferencial. Aqui, ó. 4m cosseno e aqui menos m cosseno. Então você vê aqui, ó, que resolvendo, né? Você vai ficar com 3m cosseno de x igual a cosseno de x. Logo, 3m igual a 1 e m é igual a 1/3. A solução da sua equação diferencial, a solução particular, então, é yp de x, ele é 1/3 de cosseno de x. E a sua solução da homogênea, ela é a cosseno de 2x mais b seno de 2x, tá? Por quê, gente? Quando você jogar o polinômio característico aqui, isso aqui vai dar uma solução complexa. Aqui, ó. Igual a zero. Então aqui vai ficar lambda igual a mais ou menos raiz de menos 4. Então isso aqui vai dar lambda 1 igual a menos 2i, a 2i, e lambda 2 igual a menos 2i. Certo? Lembra que você fica com uma parte de cosseno e outra seno? Com o argumento aqui, com esse coeficiente sendo o argumento? Pois é, por isso que você tem isso. Então, a solução geral desse problema é solução geral, essa aqui, ó. Bacana? Tem vários outros casos aqui que você poderia utilizar, tá? Tem um caso interessante aqui, que é o exemplo 3. Exemplo 3 não, cara. A gente está no exemplo 7 já. Parei de... Exemplo 6. Na verdade, era o exemplo 8, né? Mas vamos continuar a numeração. Princípio da superposição. Tá? Uma característica interessante das equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas, com coeficientes constantes,
é o fato de que duas soluções com das não associadas às, às fontes, né, que são o lado direito da equação, tá? É, podem ser somadas e assim e ainda assim termos uma solução. Então, ó, se a gente tiver isso aqui, ó, y das linhas mais by linha mais cy igual a f1 de x mais f2 de x, tá? E se eu tiver y1 e y2, tá? Igual a f1 de t, 1 de x, desculpa. Se eu tiver uma solução que se associe a uma delas e uma outra solução que se associe a outra delas, a gente pode basicamente somar essas soluções. Então, y de x igual a y1 mais y2 de x é solução dessa equação diferencial. Implicação: é possível quebrar sua equação diferencial linear de segunda ordem em duas que você consiga resolver mais facilmente. Exemplo: y, duas linhas, mais 4y igual a e elevado a x mais seno de 2x. Tá? É possível, aqui, ó, resolver y duas linhas mais 4y igual a e elevado a x, que vai nos trazer uma solução particular 1, tá? E resolver aqui a parte de seno de x só, que vai nos dar uma y2 de x. Logo, a solução particular de x é igual a y1 de x mais y2 de x. Nesse caso, gente, aqui é tranquilo, tá? Tanto mais a parte da exponencial do que a parte do seno, tá? Então, parte exponencial, né? Tá? Aqui, o que que a gente vai tentar? A gente vai tentar y, a gente vai tentar yp
igual a m e elevado a x. Por quê, gente? Porque, nesse caso, e elevado a x não é uma solução da homogênea. Então, a gente já pode aplicar direto. Aqui, ó. Y, duas linhas P, vai ficar m e elevado a x, porque a derivada da exponencial não muda nada. Então, a gente vai ficar, ó, me elevado a x, tá? É 4m e elevado a x é igual a e elevado a x. Então você chega facilmente em que 5m e elevado a x é igual a 1e elevado a x. Logo, m é igual a 1/5. Tá? Você vê que a sua primeira solução particular é, aqui, ó, y1 é igual a 1/5 de e elevado a x. Tá? Agora a gente vai fazer aqui a segunda parte. Aí aqui tem uma bronca, né? Parte do seno, né? Aqui tem uma bronca, porque seno de 2x é uma das soluções de... É solução da homogênea para garantir a independência linear, temos que chutar aqui, ó, y2 igual a mx seno de 2x mais n x cosseno de 2x. Aí, gente, começa a vir as tranqueiras, né? Então, ó, a gente precisa só da segunda derivada, né? Beleza. Só que a segunda derivada disso aqui, ó, primeira derivada vai ser... vamos calcular uma por uma, né? Porque senão eu vou me perder aqui, com certeza. Tá? A primeira derivada, ó. Derivada de x seno x, então vai ser seno de 2x, porque a gente derivou o x e manteve o seno de 2x, mais x, tá? Duas vezes o cosseno de 2x, tá? Por quê? Regra da cadeia, né? Então, a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Aí aqui mais n. Aí aqui, ó, a mesma coisa, cosseno de 2x mais x vezes. Aqui isso aqui vai ficar um sinal de menos, tá? Menos 2 seno de 2x. Por quê? Porque a derivada do seno de 2x é menos 2 seno. A derivada de cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. Tá beleza? Beleza. Aí eu vou derivar mais uma vez. Y da de x, aí vai ficar m aqui, ó. Pronto, vamos lá. Derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Mas, aí a gente vai derivar isso aqui, né? 2 cosseno de 2x, tá? Mais, porque eu derivei o x e mantive o cosseno de 2x, mais 2 x, e menos, né, na verdade, porque a derivada do cosseno é menos seno. Aí 2 vezes 2 é 4. Cosseno, aqui vai ficar seno de 2x. Mais o n, tá? Derivada de cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. Menos, aí aqui, ó, 2 seno de 2x, porque a gente derivou o x, menos aqui, 2x. Aí vai cair o 2 do seno por causa da regra da cadeia, então 4 cosseno de 2x. Beleza? E aí, agora, vamos colocar em evidência os termos, tá? É,
Tá. Não, vamos aplicar, não, colocar evidência ainda não, nós vamos aplicar na equação diferencial. Então, ó, a equação diferencial é essa, né? Derivada segunda. Eu vou botar essa derivada segunda aqui, carregar toda a derivada segunda. 4 vezes a solução da equação, que é essa aqui, é igual a seno de 2x. Eu vou colocar um seno de 2x, porque um multiplicando qualquer coisa não muda nada, é o elemento neutro da multiplicação, mais zero cosseno de 2x, tá? Por quê? Vocês já vão entender. Então, né, trabalhando algebricamente, copiar aqui, eu vou trabalhando algebricamente nessa solução. 2 cosseno com 2 cosseno vai ficar 4 cosseno, esse aqui some, tá? Aqui menos 2 seno com menos 2 seno, menos 4 seno. Ah, e esse some. Aqui vai ficar 4mx e aqui 4mx. Então, ó, aqui vai ficar 4m cosseno de 2x, 4xm. Aqui é o n, né? E o 4xn. Então, a gente vai tirando isso aqui dentro desse cochete, tá? Isso aqui vai tirar de dentro desse cochete, tá? E vai tirar de dentro desse cochete. Bom, você pode ver que esse termo aqui em vermelho, tá? Ele vai se cancelar com esse termo em vermelho aqui. Então, eu já vou riscar eles. Vamos lá. Então, ó, fiz copiar, morre esse com esse, tá? Morre esse com esse bem aqui, ó. Beleza? E aí a gente vai ficar, então, com isso mesmo. Menos. Como o seno e o cosseno são linearmente independentes um do outro, tá? Você não consegue escrever o cosseno, né, de um argumento em termos do cosseno do mesmo argumento. Você consegue até escrever, por exemplo, que o cosseno de alguma coisa é o seno de alguma coisa mais um ângulo. Mas você não consegue dizer que o cosseno de x é um terço de cosseno de x, entendeu? Ou cosseno de 2x é 2 quartos de. Não, não tem como, tá? Eles são linearmente independentes. Então, então 4m do cosseno vai igualar ao zero do outro lado e menos 4n do seno vai se igualar com 1 do outro lado. Dessa maneira, nossa solução vai ficar, ó, m é igual a zero, tá? Pera lá que deu uma coisa estranha aqui.
Não, estava certinho, tá? Então, ó, o m é zero, isso aqui some. E o n é um quarto, ó, tá? De x cosseno de 2x. Logo, a solução particular para... Já nem lembra mais a equação diferencial que a gente estava resolvendo, né? Tá? É YP, isso é só a solução particular. É y de x mais y2 de x. Aqui, ó. Menos o que a gente acabou de descobrir agora, aqui, ó. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje é só. Eu ia resolver um exemplo de transformada de Laplace, mas eu não vou cobrar isso, tá? É, Enfim, ele é bem complicado, bem complicadinho. Eu acho que a gente já resolveu bastantes exemplos e eu, como não vou cobrar isso de vocês, eu vou deixar isso, né, para lá, tá? Forte abraço a todos e tudo de bom.